Olá, mais uma vez aqui, vamos dar continuação aqui na gravação de mais um videozinho aqui, para que a palavra de Deus seja pregada a tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Então, na continuação aqui do ministério de Cristo, né, a respeito das suas profecias, né, que foram preditas, né, e profetizadas lá, né, pelos profetas antigos lá, que predizeram a sua vinda, né. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, né, além de ter feito todo esse trabalho, né, todo esse em face, né, a hipocrisia, né, do mundo e do pecado, né, ele sofreu muitas perseguições, né, essas perseguições, né, acabou culminando na sua prisão, né, e seu julgamento e na morte de cruz. Mas isso aí aconteceu por quê? Porque eles conseguiram, né, até o então eles viviam procurando uma maneira pela qual pudesse encontrar alguma falha em Jesus Cristo, né, para o acusarem, né, para prendê-lo e matá-lo, né, assim que os discípulos, esses dias mesmo eu andei falando a respeito disso daí, que as pessoas, por exemplo, tenta, de alguma maneira, ficar sempre vigilante, né? E espionando os adversários, né? Olhando o que os adversários estão fazendo, né? Para pegar em algum erro, algum tipo de coisa, qualquer vacilozinho que der, eles aproveitam aquilo lá e jogam. Hoje em dia nós temos uma tal de rede social aí, que é como diz a história, o maior inferno da humanidade é isso daí, né? Porque tudo que se faz aqui na Terra já aparece aí, os malfeitos, as coisas que estão diante dos olhos dos homens, das pessoas, né? Então a gente tem que ter, em primeiro lugar, diante de Deus, os nossos corações, né, de arrependimento e de pedido de desculpa e de pedido de muitas coisas que às vezes cometemos na vida, porque somos falhos, né, somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém vive numa perfeição da vida, né? Mas com isso, com a volta do Senhor Jesus Cristo, ele tendo ressuscitado, né, ao terceiro dia, né, que a gente vemos lá encontrar o túmulo dele vazio, né, que foi a vitória do Senhor sobre a morte, né, porque a partir daí ele ressuscitou, então ele tendo ressuscitado, ele vê a glória da salvação da humanidade está exatamente, né, em que ele, depois de ter passado os dias que passou com os discípulos na terra, né, ele subiu ao céu, hoje em dia está lá no céu e voltará. Outra aí ele deixou a promessa dupla, né, promessa aos discípulos, né. Primeiro, que ele voltará, né, outra vez, e que o Espírito Santo viria para reencher, né, suas vidas e para capacitá-los, né, a testemunhar da morte e da ressurreição do Messias, né? Então, louvado seja Deus, né? O trabalho de Jesus Cristo não deve ser apreciado somente pelo número dos que seguiram. Deve ser apreciados principalmente pela influência que elas exerceram sobre as gerações futuras. Jesus só teve 3 anos, né, de ministério, né, para cumprir sua missão aqui na Terra, mas aí ele deixou, né, esses ensinamentos para os discípulos, porque em todo momento ele estava ali sentado com os discípulos, a Bíblia nos fala claramente que ele ensinava aos seus discípulos. Além de ele pregar e mostrar ali aos discípulos, né, os milagres, as curas, né, os demônios que ele expulsava e todo aquele tipo de trabalho, né, e o perdão que ele dava às pessoas, né, e no caso aí nós vemos as influências de Jesus ali, ensinando a maneira como eles deveriam se comportar diante dos homens, mostrou a maneira humilde, né, como ele deveria ser, falou a respeito do reino do céu, que aquele que quiser ser maior entre eles, né, no caso entre nós, que seria considerado menor no reino do céu, né? Então, todo esse tipo de coisa, né, ele mostrou humildade, por exemplo, no momento que foi lavar o pé dos discípulos ali, né, que ele ia se dirigir à Santa Ceia para oferecer a última ceia, né, então aí a Bíblia nos diz que ele queria lavar o pé e os discípulos, no caso de Pedro, né, Pedro está sempre em todos, né, que ele se recusou, falou, não, senhor, eu não vai fazer isso comigo, não, não vai lavar meus pés, não. Ele falou, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo, né? Aí Pedro, não, senhor, não lava só os pés, leva a cabeça, os pés, o corpo todo, né? Ficou doido na hora já, falou, não, lava tudo aqui, senhor. Na mesma hora ele tomou ânimo, né? O Senhor Jesus, quando falou para ele se não lavasse, deixasse ele lavar, que ele não ia ter parte nele.
E aí ele falou, não, aí Jesus falou para ele, não, Pedro, não precisa, lavando só os pés já está bom, já o resto do corpo está limpo. Mas por que os pés? Né? Por que os pés? É porque exatamente os pés é aquele que conduz o corpo, que leva o homem para lá e para cá, que encaminha o homem para o caminho da salvação e para o caminho da perdição. É os pés. Você pode ser rico, pode ser milionário, pode ser bilionário, trilionário, né? Se você estiver deitado em cima de uma cama, né, exposto aí numa cadeira de maca, aí dentro de uma máquina do tempo, digamos assim, você pode até se locomover de um lado para o outro aí, mas vai precisar também da ajuda de alguém, né? Se você for um paraplégico aí, algum tipo de pessoa desse tipo, aí você vai precisar mais. Então, aí as tuas atividades normais não vai estar funcionando, né? Você vai depender dos outros para fazer esse tipo de atividade. E você estando são, estando normal, é o teu pé que te leva. É o pé é que leva o homem para todo lugar. O pé e os olhos são as duas fontes da natureza do corpo humano que mais chamam a atenção, né? Os olhos é porque vendo que você consegue transmitir para dentro de você toda aquela imagem, toda aquela figuração das coisas, né? O ouvido também, às vezes, escuta, mas não é tanto. Os dois principais são exatamente os olhos e os pés, né? A mão tem os seus predicados também, mas não é tanto assim. Jesus falou, é só os pés. Tem que lavar só os pés, porque o resto do corpo está todo limpo. Se lavou o pé representa exatamente a direção, a caminhada, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em São João 14, versículo 6, que diz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, para ir pelo caminho, precisa de pé para caminhar, né? Louvado seja Deus. Mas é interessante notar aqui o seguinte a respeito de Jesus, né? Ele, quando começou a pregar a sua palavra e cumprir a sua missão no meio do povo, então o povo via que Jesus, né, ensinava como tendo autoridade, né? Jesus era um mestre por excelência. Então, mesmo com aqueles mestres, com aquelas pessoas que estavam ali diante de um povo que era civilizadamente grandes ali, né, os sumos sacerdotes, os escribas, esse pessoal ali que tinha a lei de Moisés na mão, né, as toras da lei, né, e, enfim, todos os estudos, tudo, muito livro, existia muito livro na época. Nós sabemos que tem livro porque Paulo fala a respeito disso, né? Então, hoje em dia, muitos leigos, muitas pessoas dizem, é só a Bíblia, você não pode ler. Não, mas Paulo era um leitor assíduo da Bíblia, né? Que ele fala assim, quando vier para cá, para Roma, trazeis para mim meus livros, né? E os pergaminhos, e principalmente, né, os pergaminhos. Os pergaminhos é a lei, é a palavra de Deus, né? É a respeito da palavra de Deus, que ele tinha sempre contigo ali. Mas e os livros? O livro, que livro que era? É livro de história, de filosofia, livro de outros escritores, porque existia já na época, né? Vocês lembram que quando chegou, por exemplo, o dia que Paulo estava pregando lá em Éfeso, né, que a deusa Diana lá, que foi, né, exaltada lá pelo povo lá que saíram por meio da rua lá e clamava, queria matar Paulo de toda maneira e tal. Depois que os ourives da cidade e todas aquelas pessoas, né, tiveram mau prejuízo lá, porque eles pararam de construir os balaíns dele lá, os santinhos dele lá, como eles dizem, né, fazer as imagenzinhas dele lá, a deusa Diana lá, né, aqueles ourives, aquelas pessoas que faziam aquela joia, aqueles artifícios que tinham daquela deusa, tudo passaram a ter prejuízo. E foi o que está escrito na palavra de Deus, isso daí, né? Que eles começaram a ter prejuízo e foram para cima. Falou, não, esse cara veio aqui encher a cidade dessa nova seita dele aí, dessa praga. Me chamou o evangelho do Senhor Jesus até de praga, né? Aqui tem enchido a cidade todinha dessa praga aí, dessa nova seita, dessa nova doutrina aí. E agora nós vamos ficar no prejuízo agora. Os ourives aí, as pessoas que trabalham com as imagens aí da deusa Diana, da nossa grande deusa Diana, agora nós vamos ficar sem, né? Sem vender mais as relíquias, né, as coisas que era feito, né, pela deusa Diana. Aí diz a palavra de Deus que os que se converteram ali, que aceitaram a palavra, que vieram para o evangelho, diz que ajuntaram-se na cidade, no meio da cidade, fizeram uma pilha, diz que uma pilha enorme de livros lá. E queimaram tudo, né?
Era tudo livro de filosofia, de ensinamento, de coisa assim mundana lá, de coisa do mundo, né? Das deusas, né? Do paganismo lá, né? Quem sabe de prostituição, de toda sorte de coisa, de pornografia. Até naquele tempo já existia, né? Os desenhos, as caricaturas, esse tipo de coisa lá, que a gente vê pelas cavernas, dá para você ter ideia, né? Que já existia esse tipo de coisa, né? Aqueles pintores, aqueles tipo de gente já fazia esse tipo de coisa naquele tempo. Existe, né? Aí na história, alguns lugares por aí onde que tem coisas antigas aí, nessas grandes bibliotecas lá, por exemplo, aqui não tem, né? Um museu, por exemplo, lá em Paris, né? É o lugar que tem o Museu do Louvre, lá que é o maior do mundo lá, onde que, né? E tem outro também grande também lá em Roma, lá, né? No Vaticano. Mas aí o principal mesmo é esse do Louvre, lá, esse museu lá na França lá, que tem realmente coisa de toda parte do mundo. Aí você vai achar muitas coisas antigas lá escritas, livros aí antigos, coisa feita pelo mundo antigo, né? Mas então, quero dizer o seguinte, que aí o Senhor Jesus, como pregava como tendo autoridade, aí agora nós vamos ver aqui um discurso do Senhor Jesus, num momento em que o Senhor Jesus perdoou aquela adúltera, né, que foi colocada diante dele ali pelos anciões que eles vieram para experimentar Jesus, para ver se ele realmente condenava ela ou se a perdoava, se eles perdoasse, se Jesus perdoasse ela ali, viu? Então tu está sendo contra a lei de Moisés, já era motivo para eles matar Jesus, né? Já teve algumas vezes que eles tentaram, diz a Bíblia, que Jesus saiu pelo meio deles e assim como ele andou por cima da água do mar, teve uma vez que ele se ocultou também e já foi se aparecer numa outra cidade, né? Ele foi transladado, transportado, né? Transportado, né? Teletransportado Jesus. Ele fez isso por ele só mesmo. Porque tentaram matar ele uma vez e ele já fez um teletransporte dentro da Bíblia isso aí. Vocês que são estudiosos da Bíblia, têm a curiosidade, vai ver lá a teletransportagem de Jesus, que ele se escondeu no meio da multidão, queria apedrejá-lo e ele já foi se encontrar em outra cidade, em outro lugar. Então ele passou pelo meio deles, a Bíblia dizia oculto lá, e aí ficou o homem invisível, né? Mas quem é ele? Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, Rei do Rei, né? O Senhor de toda a terra. Aquele que fez o ouvido, ele diz que fez o olho, fez a boca, fez a língua, fez tudo, né? Ele não virá, ele não saberá. Será que ele está surdo? Será que ele está cego, né? Louvado seja Deus. Então, é assim, meu amigo. Então, vamos ver aqui, né? O discurso de Jesus, exatamente com esses caras depois que tentaram condenar aquela mulher, né? Que foi pego no próprio ato do adultério, né? Então eles pegaram e tentaram colocar Jesus, digamos assim, uma cilada, né? Armar uma cilada para Jesus ali, mas Jesus é o Senhor dos Senhores, conhece o homem antes dele imaginar de vir, Jesus, quando ele está vindo, Jesus já está voltando há milhões de anos atrás, né? Louvado seja Deus, né? Então vem aqui, ó, é o discurso de Jesus, né? Sobre a sua missão, sobre a missão de Jesus. O que é que Jesus veio fazer na Terra? Né? Que nós vemos ali que ele é o fundador da igreja, ele é a pedra principal de esquina, né? Que é o fundador da igreja, né? O fundamento principal da igreja, mas vamos ver aqui ele falando a respeito do que ele veio fazer aqui na Terra para os fariseus e para os sumos sacerdotes lá e para os príncipes de Israel, aquele pessoal, aquela multidão de anciões, né? Tem os anciões aí, né? Os anciões eles teriam um papel assim mais ou menos equivalente aos senadores, né? Hoje em dia aqui no país, né? Era os anciões lá. Os anciões eles eram os caras que davam a opinião, o que eles falassem lá então, o Senado, enfim, aqueles eram obrigados, os príncipes, né, de Israel, os outros ali eram obrigados que eles pegassem isso todo, era a maioria, né, era considerado sempre 70, né, o número deles, né, que tinha dos anciões, para ser representar a nação ali, então tinha esses 70 caras aí que representavam, os anciões que representavam o povo, né, o povo todo em si. Então tinha os anciões, que era bem visto, gozava de um privilégio muito grande, né? E ele estava ali no meio também para inquietar Jesus. Então vamos ver lá. Versículo
12 do capítulo 8 do Evangelho de São João para frente. Nós vamos começar a ler aqui o discurso de Jesus diante daquelas pessoas. Veja só aqui. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Então aqui nós vamos aqui o Senhor Jesus falando, como ele falou para Moisés lá, aqui ele está falando agora para os fariseus lá, para os saduceus, para os hipócritas lá, como diz a história, né, do modo geral, os sacerdotes, para toda aquela raça lá. Olha ele dizendo assim, falou Jesus dizendo, eu sou. Aqui está mais uma, né, das passagens do Senhor falando, eu sou. Ele disse para Moisés, ó, fala para os filhos de Israel lá, quando chegar lá no Egito, diz assim, eu sou, me enviou até vós. Eu sou, esse é o meu nome. Né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas. Né? Então, eu sou, esse é o meu nome. Só que aqui ele vai dizer para o pessoal, dizendo assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Disseram, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho, então, não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julguei segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. Então, esse é o discurso de Jesus lá para os fariseus, para as pessoas que estavam ali para nós. Né? Então, se eu julgo alguém, meu julgamento será verdadeiro. Meu juízo é verdadeiro porque eu, né, não estou julgando só, julgo eu e o Pai, né? Louvado seja Deus, né? O Pai que me enviou. E na vossa lei, veja bem, na vossa lei, que é a lei lá, né, que eles estavam falando, os fariseus, né, que eram os caras que ficavam lá juntamente com os escribas, eles tinham o domínio da lei, né? E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Né? Ele está a lei, que pela boca de duas testemunhas, duas ou três, mas de duas testemunhas, e o que dois combinados na terra será combinado no céu. Né? Então, esse é o que está escrito na lei. Né? O juramento de um homem, no caso, até inclusive vem para o lado matrimonial da mulher e o homem, né? Que diz que a mulher ela só está sujeita ao marido até enquanto ele viver. Depois que ele morrer, ela está livre. Vice-versa, né? Está livre para casar com quem quiser, né? Normalmente. A viúva, né? Louvado seja Deus. Mas aí é o testemunho de dois, né? Que estão ali, de dois homens, é verdadeiro, né? Aí vem ele mais uma vez aqui no versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegado a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, eu me retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Né? E morrerei, né? Disse-lhe Jesus, pois outra vez,
eu retiro-me e me buscais, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Dizia, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crees que eu sou, morrerei em vossos pecados. Louvado seja Deus. Mais uma vez, se vós não creres quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Né? Isso mesmo, que desde o princípio já vos disse, né? Que eu sou, esse é o meu nome, eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus, né? Que está no meio de vós, e vós não creis, e vós vou morrer no vosso pecado, porque se vocês não crerem, né, em mim, né, vocês vão morrer no vossos pecados, né? E morrerei no vosso pecado porque, né, não crer em mim, né? Louvado seja Deus. Então é assim, a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando para esse povo aqui, né? Ele continua falando para frente lá, ele diz assim, muito que tenho que vos julgar de vós mesmos. Aqui, quem me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantarde o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, mais uma vez, e que nada faço por mim mesmo, mas fala como faço por mim mesmo, mas fala como o Pai me ensinou. Louvado seja Deus, né? Então, vai continuar para frente. Tem um versículo aqui que é o 32, que eu nem vou ler, né? Que é um versículo falsificado aí, que falaram que usaram esse versículo da palavra de Deus como marketing, como vaidade, como usando a palavra de Deus em vão, porque se fosse verdadeiro, né? Se fosse a pessoa que realmente merecesse da parte de Deus uma confiança, algo parecido nesse sentido, não ia usar a palavra de Deus dessa maneira, né? Que está escrito aqui, disse-lhe Jesus, pois aos judeus que cria nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, tinha que obedecer a palavra dele, tinha que vir aqui e guardar os seus mandamentos, fazer aquilo que ele mandou, amar o próximo como a si mesmo, né? Não ter ódio, não fabricar ódio, não mandar matar, não ter violência, não ter nada dessas coisas, então não está cumprindo. Não é discípulo de Jesus, é falso cristão que faz esse tipo de coisa, né? Então ele diz aqui, olha lá, ó, no 32 está escrito aqui, ó, João 8,32 assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é a palavra do Senhor Jesus respondendo para os seus discípulos e para o povo depois. Responderam depois, nós somos filhos da descendência de Abraão, né? E não servimos a ninguém, e não somos escravos, né? Somos homens livres e tal, tal. Então, ó, aqui, ó. Para você usar esse versículo de Jesus dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você tem que dar muitos passos na sua vida, tem que buscar muitos entendimentos da palavra de Deus para que você não caia na tentação de usar o nome do Senhor em vão. Nesse caso, por exemplo, você está usando inteiramente o nome do Senhor em vão, porque você não está fazendo aquilo que está dizendo na palavra de Deus. Você não está pregando a palavra de Deus, você está sendo um falso cristão, né? Está sendo um falso profeta, né? Então, meus queridos e amados, eu, nesta noite, quero dizer assim para você que você ouviu o discurso de Jesus diante dos fariseus, diante dos escribas lá, dos anciãos de Israel, né? Todas essas pessoas que procuravam, né? Tá com o pé na frente do Senhor Jesus, mas o Jesus já era antes dele ser, como ele disse assim para eles mesmo, né? Antes de Moisés ser, eu sou.
Antes de Salomão ser, eu sou. Eu eis aqui o que é maior do que Salomão, né? E por aí se vai, né? Quando ele disse, nós temos para o pai Salomão, nós temos para o pai Abraão, o Senhor, antes deles existir eu já sou. Então, lá no começo do Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo primeiro, diz assim, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E tudo que foi feito por ele. E nada teria sido feito se não fosse por ele. Ele que fez todas as coisas. Fez o céu, fez a terra, criou tudo, criou o homem, criou os animais. Foi Jesus, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade estava ali trabalhando, né? Na criação do mundo, e o Senhor Jesus era esse, que está escrito lá em São João, no começo lá, que ele é, no princípio era o Verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é a palavra, né? Então aqui, ó, quando diz assim, conhecer é a verdade, e a tua palavra é a verdade, né? Aí para frente você continua lendo, você vai achar exatamente o versículo. Eu peço que eu guarde no meu nome, né? Guarde na tua palavra, guarde-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Que eu vos tenho falado. Então, meu querido e amado ouvinte, mais uma vez, eu agradeço a Jesus nessa hora e fica com Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração e você compreenda melhor a palavra de Deus e venha para o meu canal, inscreva-se no meu canal e participe do meu canal e compartilhe e transforme esse canal num canal de pregações e ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Aqui não prega por dinheiro, aqui não prega por usura, não prega por inveja, não prega por nada. Meu objetivo aqui é de pregar o reino de Deus, de ensinar o caminho de Deus para você ter direito à salvação da sua alma. É só esse o meu objetivo, mostrar a verdade para você, como ela é, de acordo com a palavra de Deus, não como a minha palavra, né? Eu mostro a palavra de Deus e você vai colocar diante de você essa palavra e vai analisar se é verdade que eu estou falando, né? Ou se não é verdade, né? Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.